pelos amigos e inimigos, pelos encarnados e desencarnados, também por nossos inimigos ocultos. Oremos por todos os nossos familiares, nossos, vossos, por todos os irmãos que vocês necessitam pedir por eles, e que cada um receba o que os seus corações pedem, os seus pensamentos fortalecidos nesse amor, nessa energia do nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre conosco, nos ajudando e nos fortalecendo cada vez mais. Porque Deus é o nosso Pai universal que nos abraça. Eu costumo dizer que Deus nos abraça e nos dá o seu colo de pai e mãe, para que possamos a cada minuto agradecer por cada minuto vivido. E assim, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Glaci, para que ela possa fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Glaci. Boa noite, foi uma luta para o mouse achar o fone, foi bem interessante. Deixa eu tirar aqui desfocar aqui um pouquinho. Vamos de boa vontade. Deixa eu ver se eu boto aqui o abajur. Sejam todos muito bem-vindos, que a espiritualidade de luz nos ampare, nos conceda uma leitura iluminada, cheia de muita harmonização, muito endereçamento ao nosso Pai eterno e por todos os que habitam neste planeta. O capítulo do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, 66, Boa Vontade. E nos fala, deixa eu tirar bem aqui, e nos fala, boa vontade descobre trabalho, trabalho opera renovação, renovação encontra o bem revela o espírito de serviço, o espírito de serviço alcança a compreensão ganha a humildade conquista o amor gera a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio santifica o homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. E é só isso, a boa vontade. Então, diz Paulo, né, que agora eu dei para engolir esses pedacinhos aqui, só ler depois que eu termino, é muito interessante. Passo por cima, é interessante, é como se não tivesse. Vede prudentemente como andais, disse Paulo, está lá em Efésios 5:15. Então, nós não temos nem muito o que comentar aqui, porque tudo estimula, você puxa uma coisa, estimula a outra, você puxa a outra, estimula a outra, é todo um estímulo para a nossa compreensão, para a nossa reflexão de o que estamos plantando, o que estamos semeando para colher. Aqui, você trabalha e tem a renovação. Isso é bem interessante, porque quando a gente, às vezes, está tão, talvez, deprimido, pensativo, não tão deprimido, mas pensativo, você está com preocupação em alguma coisa, por algumas circunstâncias, de repente vem esse trabalho que já gera outra renovação, que já gera outra coisa, e vai acumulando coisas, você vai fazendo, e você acaba desopilando, acaba no serviço da seara do bem, acaba trabalhando também a mente, higienizando também a mente. Então, que nosso
evangelho de hoje seja com muita vontade, não má vontade. Aliás, desculpe aí, com muita boa vontade, já está no capítulo 67, viu? Com muita boa vontade, que a gente aprendamos mais cada dia, cada segundo, cada instante do nosso dia a dia, com muita paz, com muita luz. Eu volto a você, minha nossa amiga Dora. Muitíssimo obrigada. Neste momento, eu passo a palavra a Gilson, para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, boa vontade, estamos todos com muito amor e muito carinho para fazer o Evangelho na noite de hoje. Pedir ao Pai que nos ampare, nos proteja e nos dê o rumo norte para nós seguir. E pedir a Ele mesmo que amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer uma prece de Francisco Cândido Xavier, juntamente com Meimei. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento e harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumento vivo e operoso da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dó. Obrigada, Gilson. E com muito amor de Jesus. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Universal, nosso querido amado Mestre Jesus, a nossa mãezinha Maria de Nazaré, o nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecília, toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Margot, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dora. Boa noite a todos. Deus nos abençoe, nos acolhendo nesse momento no Evangelho de nossos lares. Hoje nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 1, 2 e 3. Vamos à leitura. Então, nós vamos aqui, de Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhes responderam. Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 17. E Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 30.
Item 2. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 14 a 16. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 7 a 9. Item 3. Após a transfiguração, seus discípulos então me interrogaram desta forma: porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir estabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam de que fora de João Batista que ele falara. E aí a gente vai aqui nesse item onde Jesus interroga, né, os seus, no item 1, onde interroga os seus discípulos. Ele, mestre, diante de seus alunos que andavam por aqueles mundos, queria saber o que é que as pessoas falavam dele, sobre ele. Então as pessoas diziam, algumas diziam que ele era João, outro que ele era Elias, ou algum dos profetas. E nesses questionamentos, todos ali ansiosos, cada um querendo apresentar o que ouvia nos caminhos. Porém, Pedro diz: tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Cristo, o Messias, o ungido, Filho do Deus vivo. E na mesma hora, Jesus diz a Pedro que ele é um bem-aventurado. Feliz és tu, Pedro, filho de Jonas. Não foi o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai. Por que Jesus disse que foi o Pai que revelou isso? Pedro estava mediunizado. Muitas coisas naquele momento aconteciam com Pedro. O sangue não informou, mas o Espírito trouxe aquelas informações preciosas. E aí a gente entra no assunto de reencarnação. Como Pedro diz que ele é o Filho de Deus vivo? Somente porque estava convivendo com ele por ali, vendo os seus milagres, ouvindo a sua história de nascido, a história de sua mãe, como chegou até cada um deles, os seus feitos. Não só isso. Não só isso. Pedro trazia também consciências de outras encarnações. Aquela não era só a primeira encarnação de Pedro. Muito pelo contrário, ele não era um espírito tão evoluído, mas foi um dos escolhidos a estar com Jesus. E essa escolha foi feita minuciosa. Antes de Jesus encarnar, 200 espíritos foram escolhidos para descer à terra. E dentre esses 200 estavam os 12 apóstolos. Estariam com Jesus nessa batalha. Então, além do conhecimento de vidas passadas, lógico que amortecido, acalmado pelo véu do esquecimento,
mas havia um contato ainda com o plano espiritual, onde a própria espiritualidade estava ali, usando da mediunidade de Pedro para que ele pronunciasse essas palavras. Aí nós temos no item 2 a curiosidade de Herodes, o tetrarca. Herodes, filho de Herodes o Grande, responsável pela degola, pela decapitação das crianças até 2 anos, no período em que Jesus nasceu. Eu vou abrir um parênteses, já de encarnação desse espírito Herodes o Grande. Herodes, por cometer, ele foi muito errado, né? Nós sabemos, mas um dos seus crimes mais graves foi mandar decapitar crianças, porque ele não queria perder o seu reinado. Então, se o Cristo nasceu, se ele ia reinar sobre a Judéia, ia tomar o lugar dele. Então, mandou decapitar todos os meninos até 2 anos de idade, trazendo para si um peso muito grande, um débito, ele estava conquistando um débito. E com o passar do tempo de encarnações, ele vai começar a se depurar. Herodes o Grande se depura tanto ao ponto de chegar um homem de uma certa sensibilidade, extremamente religioso. Eu não me lembro agora o período que ele nasceu, acho que 1600 e alguma coisa, na França, numa família razoavelmente de condições. E ali, de família religiosa, ele se torna padre. E ele vai aplicar os ensinamentos de Jesus. Aqueles ensinamentos de 1.600 anos atrás, o qual ele conquistou um débito. Hoje, no caso, 1.600, ele encarna como Vicente de Paulo. Herodes passa várias encarnações depurando, mas sua depuração plena chegou com sua encarnação como Vicente de Paulo. E nós conhecemos, dentro do Espiritismo, nós sabemos a história de Vicente de Paulo, esse homem de uma humanidade, de tomar o lugar do outro, de sentenças, de castigos cruéis, ele ocupar o lugar daquele que estava sendo preso, detido, que estava indo para as galés. Isso é só uma pincelada numa vida que a gente vê que foi precária, mas com o passar dos anos, com a dor, com o sofrimento e com a bênção da reencarnação, nós vamos depurando até, né, a conquista do patamar angelical. E, voltando agora a Herodes, o tetrarca, seu filho, tinha muita curiosidade em saber. Porém, ele diz que ele podia ser até os outros profetas, mas João não, porque ele havia decapitado. Mando decapitar. E também, nesse ato de Herodes, o tetrarca, diante de João Batista termina um karma que ele trazia quando Elias, ele mandou decapitar 400 sacerdotes do deus Baal. Então, a gente está vendo aí encarnação, mais outras encarnações para se depurar. E nós temos lá a transfiguração, né? A transfiguração de Jesus, eu vou ler.
que é o item 3. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogam desta forma: porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e estabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 10 a 13, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, de 11 a 13. Então, nós temos aqui, dentro do Evangelho de Jesus, se falando em reencarnação, um tema que dentro da nossa doutrina ela é base. Muitos questionam, ou de outras religiões, mas nós temos dentro da Bíblia católica e evangélica que se fala sobre encarnação desde Gênesis até Apocalipse. Então, a Bíblia está recheada de informações de reencarnação. Só que se passa por aquele processo de reformação e se troca as palavras e as traduções. Severino Celestino, ele defendeu uma tese, ele tem um livro, eu não sei o nome do livro, mas que ele escreveu esse livro em estudo da Bíblia, somente falando das reencarnações, as provas que a Bíblia traz sobre reencarnação desde que ela existiu. E que o homem ainda prefere, a grande maioria prefere ficar na escuridão. Nós recebemos a bênção de sermos espíritas, de conhecer mais profundamente. Nós tivemos a bênção que foi Kardec, em sua codificação, esclarecendo para nós palavras escondidas, textos escondidos, camuflados, para que permanecêssemos no eterno domínio dos homens, na ignorância, para que nós continuássemos nessa dependência da igreja, de pastores, de padres, de seja eles quem forem. Então, o Evangelho vem e nos esclarece. Eu peguei uma parte aqui do Evangelho, em Salmos, uma parte que muita gente, eu acho que a maioria de nós conhece esse salmo, gosta muito, que é um salmo muito forte, e onde ele apresenta aqui essa discordância, e eu vou lê-lo. É o Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, conduz-me até as fontes tranquilas e reanima a minha vida. Guia-me pelas sendas da justiça por causa de seu nome. Ainda que eu ande por um vale tenebroso, não temo mal algum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Diante de mim preparas a mesa em face dos meus inimigos. Tu me unges com óleo, a cabeça em minha taça transborda. Sim, prosperidade e favor me seguem todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto durarem meus dias. Então, aqui, diante de mim, preparas a mesa em face dos meus inimigos, me unge com óleo a cabeça e minha taça transborda. Quando é que acontece naquele momento, nessa época de Davi, os corpos, eles eram
tratados, limpos, ungidos para quando havia a morte do corpo físico. E pós-morte havia a festividade, como eles diziam, nos céus, na vida seguinte, que a vida não terminava. Então, se o mundo, a vida eterna, me esperava em festas, significava que eu não morreria. E tem também o Salmo 71, eu vou lê-lo também, ele é bem curtinho. Súplica do ancião. Em ti, Senhor, eu me refugio, que eu nunca mais seja humilhado. Por tua justiça, livra-me, liberta-me, presta-me ouvidos e salva-me. Tu és minha rocha de refúgio, sempre acessível, porque decidiste salvar-me. Sim, tu és meu rochedo e fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do punho do criminoso e do violento. Tu, Senhor, és minha esperança. Tu, Senhor, és minha confiança desde a juventude. Desde o ventre és meu amparo. Das entranhas da mãe me extraíste. Minha prece a ti eleva sem cessar para muitos. Tornei-me um prodígio, porque tu eras meu refúgio fortificado. Minha boca estava cheia de teu louvor e de tua glória todo o dia. Não me rejeites agora na velhice. Quando as forças declinam, não me abandones. Falam sobre mim os inimigos, confabulam os que espiam minha vida. Eles dizem, Deus o abandonou, perseguiu, agarrai-o, pois não há quem o salve. Ó Deus, não fiques longe de mim, meu Deus. Vem depressa socorrer-me. Sejam confundidos e abatidos que atentam contra a minha vida. Cubram-se de opróbrio e de vergonha os que procuram minha desgraça. Eu, entretanto, sempre hei de esperar, multiplicando os teus louvores. Minha boca narrará a tua justiça e todo dia tua salvação, porque não lhes conheço limites. Apresentarei os feitos do Senhor Deus, evocarei tua justiça, que é a tua. Ó Deus, tu me instruíste desde a juventude, e até hoje proclamarei teus prodígios. Agora, na velhice e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, até eu anunciar aos descendentes os feitos do teu braço, e às gerações vindouras teu poder. Tua justiça, ó Deus, eleva-se até os céus. Realizastes coisas grandiosas. Quem como tu, ó Deus? Tu, que me fizeste experimentar perigos múltiplos e graves, de novo, ele fala aqui, me farás viver. Das profundezas da terra, me levantarás outra vez. Aumentarás minha dignidade e de novo me confortarás. Por isso, ao som da harpa exaltar-te-ei, meu Deus, por tua fidelidade, tocarei a cítara em tua honra, ó Santo de Israel. Ao cantar-te, exultarão de alegria meus lábios e minha alma, que resgatastes todos os dias. Minha língua proclamará a tua justiça, porque te cobriram de vexame e ignomia os que procuram minha desgraça. Então, a gente sempre vai encontrar, não vou ler os demais, é óbvio, sempre vai encontrar palavras que reportam a reencarnação. Então, nós temos hoje, nos dias de hoje, nós somos tão felizes. Nós tivemos Kardec, nós tivemos Chico, nós tivemos até pouco tempo Divaldo, sempre trazendo para nós, nos fortalecendo, porque quantas vezes a gente encontra pelo caminho algumas pessoas que dizem, eu acredito numa encarnação, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho provas. Nós temos as provas. E até mesmo quando Jesus está conversando com Nicodemos, conhecedor, Jesus pergunta a Nicodemos, ele pergunta a Jesus, aliás,
Senhor, como é que eu vou voltar à vida? Por acaso eu vou retornar ao ventre de minha mãe? E Jesus diz, não, você vai voltar, vai renascer da água e do vinho. E ele disse, mas como isso é possível? Tu que és um homem da lei, não conhece? Tu conhece as escrituras, tu conhece profundamente a Torá. Mas o porquê que de Nicodemos não conhecia a reencarnação? Isso acontece da mesma forma nos dias de hoje com a grande maioria dos judeus. Eles conhecem a Torá profundamente. Eles citam a Torá cantando de A a Z, porém, eles não questionam, eles não se aprofundam, eles não estudam a Torá como nós estudamos o Evangelho. E essa oportunidade que nós tivemos, né, de Kardec, de Chico, né, com essa gama de espíritos sempre nos fortalecendo não só uma crença, mas a verdade de que nós somos temos projetos reencarnacionistas para a nossa evolução. Nós nascemos simples e ignorantes. Vivemos num planeta que é escola, que é um hospital, que é um presídio, e todos nós passamos por tudo isso. Nós temos nossas doenças, nós temos a nossa ignorância, precisamos de uma escola, nós temos as nossas doenças, precisamos de um hospital, nós temos os nossos feitos e estamos aqui pagando sentenças, estamos presos, precisamos dessas experiências. E com esse conhecimento, nós sabemos que estamos no lugar certo, na hora certa, para todo um aprendizado. E que isso aconteça gradativamente. Nós não temos a condição de receber tudo de uma única vez. Uma criança, quando nasce, ela não sabe o que está numa universidade. Ela não tem o mesmo conhecimento porque ela não tem possibilidade de absorver. Como nós chegamos e vamos aprendendo aos poucos, vamos degustando aos poucos e colocando em prática. Uns aprendem mais rápido, outros mais lento, mas mesmo assim precisamos de outras vivências, de outras experiências para nos afirmar, para um dia, assim, estar evoluídos num grau de evolução o qual cada um de nós deseja. Quem é que não quer ser anjo? Quem é que não quer ser um arcanjo? Quem é que não quer ser um Cristo? Mas para isso nós precisamos aprender, nós precisamos exercitar essas lições, nós precisamos amar, perdoar, fazer a caridade. Tem um texto de Divaldo, bem curtinho, vou ler aqui, gente, porque ele é interessante. Ele fala justamente do sofrimento, porque a gente reclama muito de sofrer, porque nós escolhemos pela dor, nem todos escolhem pela dor, mas o sofrimento acontece nas nossas vidas e ele faz parte da nossa evolução. Eu vou ler essa fala de Divaldo, foi uma palestra que ele fez no ano passado. E ele disse isso: ninguém foi criado para sofrer. O sofrimento é uma experiência evolutiva desagradável, porque tem outra forma de evoluir, como a caridade, o amor fraterno e conduta reta, levando-nos à evolução. Mas o sofrimento, mais rapidamente, porque não gostamos do sofrimento, embora o provoquemos com muita frequência. Então, ele diz aqui, nós temos métodos de evoluir sem sofrer, mas a gente fica instigando, cutucando a vara curta, chamado sofrimento, e isso nos causa dor. Mas isso é um caminho de evolução. E quando a gente já alcançou a sabedoria, a gente vai evitar o sofrimento. A gente vai persistir no caminho reto, a gente vai persistir no amor fraterno, a gente vai persistir na caridade. Por mais que aconteça um sofrimento, nós estaremos com um jogo de cintura
driblar o sofrimento, a evitar que esse sofrimento seja maior do que a carga que ele traz. Mas estamos num mundo de expiação e prova, onde a gente escolheu estar aqui, e aqui é ainda momentos de dores, mas já podemos muito bem evitá-las. A evolução, ela é constante. Ninguém vai ficar para trás, nem que seja empurrado lentamente, mas nós vamos chegar. Ninguém vai ficar para trás. O Cristo prometeu ao Pai que não perderia nenhuma de suas ovelhas. Hoje ele está aqui conosco, está em outros planetas também, como Cristo, como disse Chico, muitos anos atrás. Jesus é Cristo do planeta Terra, é Cristo de Plutão, é Cristo de Júpiter e mais outros 2 planetas que não me vem agora a lembrança. E tudo isso em fases diferentes, esses planetas estão em fases diferentes. Nós estamos aqui em expiação e prova, passando para um planeta de regeneração. Sim, ele também administra a Lua. Então, a Lua, a gente sabe que ele é um planeta também presídio como Plutão, não de sentenças tão graves como Plutão. Aí Jesus administra Plutão. Plutão onde é um planeta prisão, mas é um planeta onde tem espíritos pesados, de sentenças muito pesadas, e é tudo com o mesmo amor. Ele administra todos esses filhos, todos os seus irmãos, com o mesmo amor e com a mesma misericórdia. E enquanto nós estivermos ainda reencarnando na lentidão que nós colocamos para nós, porque a evolução, ela depende da gente. Nós precisamos um dos outros para evoluirmos, mas a evolução, ela é individual. E depende de nós as escolhas que nós fazemos, se é por mais amor, que ela seja mais leve, que seja mais rápida, ou a gente vai ficar recalcitrando no erro, a gente vai ficar pendendo ali em birra, na dificuldade de lidar com o irmão, da dificuldade de lidar com uma família, não querendo vir produzir, porque todos estamos aqui para produzir. O que vai falar nas nossas contas finais é a produção. Não adianta dizer, Senhor, Senhor, eu estive com o Senhor, eu orei, eu tive fé, se não tiver obras. Nós precisamos mostrar as nossas obras. E nossas obras, elas estão em nós e estão nos outros. Precisamos pôr em prática. Se o outro não faz, isso é com ele. Nós precisamos nos preocupar com a nossa evolução, mas amando, trabalhando, perdoando, paciência, caridade, fé e esperança. É isso, meus irmãos. Vamos, então, à nossa prece de encerramento de mais um evangelho, dando o final desta semana. Amanhã se inicia uma nova semana. E a gente agradece por todos os dias que nós tivemos. Se eles foram atribulados, gratidão, Senhor. Se eles foram mansos, foram de paz, obrigado, Senhor. Teve turbulências, se houve conflitos, que nós peguemos todas as dificuldades dessa semana e a transformemos em boas lições, com grandes resultados. E nessa gratidão nós elevamos os nossos pensamentos e os nossos olhos espirituais até vós, ó Mestre amado. Pelo teu amor, pela tua luz,
nós vos pedimos misericórdia. Misericórdia por cada um de nós. Misericórdia por nosso lar, por nossos familiares, por nossos vizinhos, por nossos amigos e pelos não amigos, pelo nosso Estado e pelo nosso país, por todas as nações, principalmente aquelas que se encontram em guerra, pelos nossos irmãos doentes, nos hospitais, em seus lares, nas ruas, desvirtuados no vício, nas drogas, nos jogos, nas perturbações que a vida oferta, qual não devemos aceitar todas as promoções. Agradecemos a vós, Senhor, em busca de reciclar o nosso espírito, pois a cada encarnação nós estamos reciclando, deixando o velho, melhorando o antigo para uma nova apresentação, para uma nova figura, para uma nova roupagem. Gratidão, ó Deus, ó Jesus, ó Maria, ó Doutor Bezerra, a Agostinho de Hipona, a todos os anjos que guardam o nosso lar, a cada um dos nossos anjos guardiões, a todos que unidos fazemos a seara de Jesus. E assim nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e de glória, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, as nossas fraquezas, os nossos erros, mas não nos tira o bastão da luta, que nós venceremos junto aos vossos pés. Ave Maria Santíssima, Mãe do Filho de Deus, cheia de graça, o Senhor é sempre convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto que nos ofertaste pelo nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, Senhora do amor. Roga por nós, vossos filhos, que ainda rastejam pelo solo deste planeta, em busca de teus olhos, fixados no amor nos céus e na misericórdia de nosso Pai. E assim seja, meus irmãos, tenham uma noite de muita paz, um belo descanso de seus corpos físicos, porque seus espíritos ainda irão trabalhar. Que assim seja, graças a Deus. Está com você, minha irmã Dora. Muito obrigada. Neste momento, eu peço à espiritualidade que possa fazer uma varredura em todos os lares, presentes e não presentes. Se houver algum irmãozinho necessitado de ser recolhido a um hospital, a um lugar e condiz ao seu estado e também a uma colônia espiritual que seja levado, recolhido e abençoado. Eu também peço que todas as energias deletéricas sejam colhidas e levadas ao lar Maria de Nazaré, para ser transformados. E nesse momento, com a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, encerramos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. Paz, amor e luz a cada um de